Boa. Então, galera, o que acontece, tá? A minha prova ela vai estar trabalhando ali dois eixos fundamentais. Então, é importante perceber que esses eixos parece que até que é um eixo mais suave. Eu faço a ligação na última aula, ô Arthur. Agora a galera deixa. A galera fala assim, Rogério, avisa a parte da matéria da Terra plana, não! Terra não é plana, não, irmão. Putz, eu já tô gravando. Tá, mas tá bom, Terra não é plana, não, irmão. Esquece isso daí. Essa parada louca aí. Galera, o que vai acontecer, tá? É, a Magda tá aqui. A Magda tá com a gente, tá, galera? Só avisando aí. 1, 2, 3, liguem câmeras. Espera aí, tal. Tô segurando. Ixi, tem que entrar com o celular então, Rogério. Vai lá. Espera aí, deixa ficar só a sua, ela não vai perceber, não. Beleza. Tá? Ô, Pirrão, repete sua mensagem aí que eu não consegui ver. Tá? Ó, liberei a Magda. Galera, então, ó, o que acontece, tá? A minha prova ela vai estar trabalhando dois eixos principais. O primeiro dos eixos dela é o eixo de eletrodinâmica, tá? Galera, esse eixo de eletrodinâmica, tá? Importantíssimo. Ele vai trabalhar principalmente as ideias relacionadas à resistência, começa lá na apostila 4 mesmo, certo? Corrente elétrica, corrente, associação de resistências, isso é bom também, associação de resistências, a gente tem que trazer isso de maneira bem clara. Associação de resistências. Circuitos elétricos, que nós chamamos de circuito simples. Geradores. Geradores e receptores. Então, essa é a primeira parte da prova. Nossa prova vai estar trabalhando principalmente esses fatores em eletrodinâmica. Agora, galera, na segunda parte, é a parte que vai estar tratando sobre gases. A parte de gases é um pouquinho mais fácil, vocês veem ela tanto comigo quanto com o Adriano. Essa parte de gases, ela vai trabalhar principalmente a lei geral dos gases, na verdade, as variáveis de estado primeiro, tá? Apesar dela não estar ali na minha matéria de maneira clara, antes eu tratei dela antes de começar qualquer coisa. As variáveis de estado, que é importante. E além das variáveis de estado, galera, eu trouxe ali a lei geral, a lei dos estados, e depois a lei geral dos gases. Tudo bem? Então, eu vou estar trabalhando esses dois eixos. Vocês vão ver que é uma parte pequena de matéria, certo? Só que o que acontece? É pouca coisa para estudar, mas a parte de eletrodinâmica, gente, ela é bem pesada, tá? É uma parte que a galera geralmente sofre um pouquinho para pegar, hein? Não é tão fácil pegar de primeira. Por isso eu peço que vocês deem uma focada legal nela, tá? Galera, em eletrodinâmica, a gente começa ali com o conceito que é o conceito de corrente elétrica. Então, primeira coisa, tá, galera? Corrente elétrica é movimento de elétrons. Então, sempre que eu tenho uma certa movimentação de elétrons, eu tenho corrente elétrica. Quem realiza esse movimento? Apenas os elétrons. Por isso eu deixo ali claro, tá bom? Prótons não se movimentam. Movimentar um próton é muito difícil. E o que vai acontecer? Isso não ocorre de maneira simples, tá? Primeiro, o movimento ele tem que ser ordenado. E aí, quem bota ordem nesse movimento? É a diferença de potencial. Diferença de potencial. Ele estabelece ali qual é a ordem que o movimento vai ter. Essa diferença de potencial, também chamada de DDP, vai ser conhecida pela gente como tensão. É a tensão elétrica. Tendo como sua letra principal, vai aparecer várias vezes o U. Esse U aqui é a tensão elétrica e ele vai ser medido obrigatoriamente em volts. Então, vocês têm que deixar isso aqui de maneira bem clara. Quando eu falo de tensão elétrica, eu estou falando disso. Então, deixa eu colocar aqui, ó. Tensão elétrica, letra U, volts. Então, isso aqui vocês não podem esquecer, porque isso aqui é muito importante, tá bom? Quando eu falo de corrente elétrica, a letra que é usada para poder representar ela em qualquer circuito é a letra I. Esse I é o I de corrente elétrica. Ela vai ser o quê? Ela vai ser a carga presente sendo transportada em certo sistema, Q, dividido pelo tempo em que esse sistema está funcionando. Então, a carga dividido pelo tempo T. Primeira situação, certo?
Unidade de medida disso, o padrão que você usa é o Coulomb por segundo. Só que o Coulomb por segundo ele ganha um nome, tá? O nomezinho que ele vai ganhar é chamado de ampere. Então, em todo o circuito, toda vez que você vê um ampere, significa que você está tratando da corrente que está nesse circuito. Então, essa aqui é uma parte que é importante vocês gravarem, porque dentro dos circuitos, que é o nosso principal foco, isso vai aparecer bastante. Certo, certo, certo. Que eu tenho a corrente elétrica, eu tenho como é que se trabalha. Tendo a corrente elétrica, a gente tem que lembrar que essa corrente elétrica ela não flui com facilidade. Dentro de um sistema, a corrente elétrica ela tende a ser afetada por como é que o fio é composto, ou seja, as coisas que o fio tem, quantidade de átomos por metro quadrado que esse fio vai ter. Essa coisa de atrapalhar o movimento, a gente dá o nome de resistência. Então, essa aqui é a chamada resistência elétrica. E aí, quando eu trato para vocês, eu falo de uma resistência, que é a resistência elétrica, ela é representada pela letra R em qualquer circuito, e ela vai ser a relação entre a tensão e a corrente. Tensão, letra U, dividido pela corrente. Corrente, letra I. R igual a U sobre I. Galera, vou colocar até de vermelho. Essa daqui é a principal fórmula da prova. Você vai usar ela várias vezes e de vários modos, tá bom? Então, muitas vezes você vai estar calculando alguma coisa, você usa ela, depois você retorna para ela. Então, ela tem uma importância muito grande. Não só aqui na minha prova, mas também para o Enem, tá bom? Enem, vestibulares. Essa fórmula sempre cai, tá, galera? Ela é extremamente importante. O nome dela é Lei de Ohm. E o que acontece? Unidades de medida são importantes, tá? Primeiro, a tensão, você vai ter que medir ela em volts. Quanto à corrente é ampere. Sempre que eu tenho 1 volt por 1 ampere, eu vou ter como unidade de medida o ohm. Que muitas vezes no circuito vai aparecer com um símbolozinho diferente, que é a letra, uma letra grega conhecida aí, a letra ômega. É comum vocês verem ele aparecer assim, ó. Então é comum aparecer essa letra, que é a letra ômega. Ela também está falando do ohm. Então, cuidado, tá bom? Prestem bastante atenção, certo? Essa daqui é a resistência elétrica, a gente chama de resistência elétrica macroscópica. Ou seja, com elementos que eu consigo medir no circuito de maneira mais clara. Existe também a microscópica. O que seria essa microscópica, tá, galera? A microscópica é quando eu levo em consideração alguns fatores do fio. E aí, aquela fórmula que eu trouxe para vocês, a famosa fórmula de Rolla. Por quê? Vai ficar aqui, ó, R, que é a resistência, é igual a Rho, que é uma letra grega, vezes L sobre A. Isso aqui são todos fatores do fio, tá? Esse Rho é chamado de resistividade. Essa resistividade, galera, é um fator que me fala se o fio ele é um condutor ou é um isolante. O L é o comprimento do fio. Enquanto o A representa a área. Se A é a área do fio. Tudo isso dentro de unidade do sistema internacional. Então, ó, resistividade vai estar em ohm por metro, comprimento em metros e área em metros quadrados. Aqui eu tenho as duas principais fórmulas de resistência e até o momento eu coloquei para vocês os principais fatores que estão presentes em um circuito elétrico. Então, o circuito elétrico ele tem que ter tensão, ele tem corrente elétrica e ele tem resistência. São as três coisas que estão presentes em qualquer tipo de aparelho, qualquer tipo de circuito elétrico. Galera, até o momento vocês conseguiram entender o que eu estou trazendo aqui? Sobe um joinha aí para mim, dá um retorninho. Sim, sim, buenas. Ótimo. Uhum. Boa. Então, galera, eu vou passar agora para a próxima. Deixa eu ver aqui, ó. Vou pedir outro joinha para me falar só se vocês já copiaram para poder passar para a próxima página, tá? Buenas. Rogério, você sabe quantas questões vai ter?
20 questões. São 20 questões alternativas, tudo bem? Eu vou liberar a prova. A prova é amanhã, ela começa eu libero ela às 10. Vocês vão poder tomar café à vontade, porque ela vai estar liberada até 11h30. Então, ela está das 10 às 11h30, só que o tempo ótimo para você fazer a prova é das 10h20 até às 11h10, que é o horário da minha aula, tá bom? Porque se tiver necessidade de começar um pouquinho mais cedo, pode. Quem, infelizmente, precisar estender, também consegue. Tudo bem, galera? Conseguiram pegar a ideia aí? Ô, Certo? Rogério, para que usa a fórmula da rola? A rola ela vai ser usada quando ele pedir a resistência de um fio, dando a resistividade. Se ele falar, se você vê lá no exercício que tem resistividade, tem comprimento, ou seja, tamanho e área, seção transversal, você vai acabar usando essa fórmula da rola, tá? Então depende, nessa matéria, se aparecer qualquer coisa relacionada a comprimento, vai estar relacionado com essa fórmula de rolo aí. Dificilmente vai estar utilizando outros fatores, tá bom? Mariana, essa última fórmula que você perguntou é a mesma que o Paulo perguntou, é isso mesmo? Você mandou para mim, Rogério, essa última fórmula usa para quê? Confirma para mim se é a mesma que o Paulo perguntou, se foi resolvida a sua questão. Em exercício ela vai aparecer somente quando eu falo para vocês que tem um comprimento ou coisa do tipo, tá? Ou seja, existe um comprimento lá e aí você precisa comparar comprimento de fio. Certo, certo? Galera, então eu tô passando agora para a próxima área, tá? Próxima área onde tem uma complicação maior. Por quê? Ela fala da tal das associações. Associação de resistores. E é aqui que a galera, que nem o pessoal fala, o filho chora e a mãe não vê. Porque a associação de resistores tem ali um certo grau de complexidade, tá? Existem dois tipos de associações possíveis, tá? A associação, que ela é chamada de associação série. E o segundo tipo de associação, que é chamada de associação em paralelo. Certo? O que acontece? Ele tenta ali trazer de maneira clara para um grupo de resistores qual seria a resistência equivalente. Gente, quando eu dou o nome de resistência equivalente, é a resistência, deixa eu colocar isso que é importante, tá? Resistência equivalente. Galera, a resistência equivalente, tá? É a resistência presente em um grupo de resistências que eu escolhi. Então, ela é uma representação de um grupo de resistências. Então, o que eu faço? Eu pego ali uma série de resistências, verifico se ela está em série ou em paralelo, e aí eu escolho como é que eu vou representar ela. Eu trago ali uma representação mais clara, tá bom? Quando é que eu vou saber se o circuito ele está em série, ou seja, aquela parte daquele circuito está em série? Quando a corrente não for dividida. Isso implica que é um único caminho para a corrente. Então, ó, galera, o que vai acontecer? Tá? Tô desenhando aqui. Então, olha, eu tenho aqui alguns símbolos que vocês já conhecem, eu usei bastante. O primeiro desses símbolos aqui é o símbolo da fonte de tensão. O Lucas Corradi falou, tem como um circuito ter as duas? Sim, Corradi, é um circuito misto. Ele pode ter uma parte em paralelo e uma parte em série. Vou mostrar aqui, vou relembrar para vocês como é que diferencia. Então, galera, todo circuito ele tem que ter uma fonte aqui. Essa aqui é a fonte dele, que é onde saem os elétrons, essa é a simbologia, tá? Então, o que vai acontecer? Ele tem fios, ele sai e aqui eu coloco uma resistência. Aqui embaixo eu coloquei mais uma resistência. E aqui eu fechei o circuito. Isso é um circuito fechado. Então, sempre que você vê essa simbologia, você vai ver como circuito fechado. Geralmente ele vai te dar uma tensão, pode ser uma tensão de 12 volts, e ele te dá valores de resistência. Pode ser aqui, ó, 5 ohms e 1 ohm. Como é que eu vou verificar que esse circuito ele é um circuito sério? O que acontece? Quem me fornece os elétrons é a fonte. Então, na hora que eu vou fazer o caminho aqui dos elétrons, ó, o elétron ele sai daqui, ele segue, ele vem e ele passa aqui pela primeira fonte. Depois ele desce e vem para o segundo resistor.
ele chega, vem para cá e fecha um caminho. Como vocês estão verificando, galera, eu tenho um caminho só para a corrente. Ela não tem outro caminho para fazer. Ela faz um único caminho. Sempre que isso acontece, significa que eu tenho um circuito que é um circuito série. Tá? A corrente ela não foi dividida. Nesse circuito, o que vai acontecer? A resistência equivalente, ela é fácil de calcular, porque ele é a soma das resistências. Então, nesse circuitozinho aqui, dá para ver bem básico que ele vai ter o quê como valor de resistência equivalente? 5 mais 1. Então, isso aqui dá 6 ohms, tá? Resistência equivalente já saiu. O que vai ter de diferente, tá? Nesse circuito, a tensão é dividida. Como eu vou saber que a tensão é dividida? Aqui ele tem 12 volts, certo? Uma parte dessa tensão vai ficar aqui nesse, e a outra parte vai ficar ali, no de 1. Como é que eu vou saber como fica em cada uma? Agora é a estratégia principal. Olha o que eu vou fazer. Eu já sei qual que é a resistência equivalente. Agora que eu sei que é a resistência equivalente, então o primeiro passo de resolução de qualquer circuito é descobrir a resistência equivalente. Depois que eu descubro a resistência equivalente, o próximo passo em qualquer circuito é descobrir a corrente. Para o que eu vou usar aqui para descobrir a corrente? Eu uso a relação R é igual a U sobre I. Certo? E aí o que acontece? Eu isolo o valor de I. I é igual a U dividido por R. E aí eu descubro que o U total é 12, enquanto o valor de R é 6, resistência equivalente. Então isso aqui vai dar 2 amperes. Ótimo. Segundo passo foi realizado. Agora que eu realizei o segundo passo, galera, eu posso partir por terceiro. Quer saber como que a tensão vai ser dividida? Então, como é que a tensão vai ser dividida? Aí eu volto para a fórmula. R igual a U sobre I, mas agora eu vou trazer como U igual a R vezes I. Então, esse caminho, tá bom, galera? De ir de volta nessa fórmula vai ser muito comum, muito comum. E aí o que vai ficar? Eu vou pegar a primeira resistência do meu primeiro ali, que é o R1, vale 5, vezes a corrente que é igual para os dois. 2 amperes. Então, 5 vezes 2, 10 volts. E no meu circuito segundo resistor, U é igual a R vezes I de novo. E aí o que vai acontecer? O valor agora é 1 vezes 2. Então, 2 volts. Se eu sei quais são as correntes, sei a resistência equivalente e sei as tensões de um circuito, eu descobri tudo sobre ele. Então, esse fluxograma que eu fiz para vocês, galera, é o fluxograma de resolução de qualquer exercício. Você abre com a resistência equivalente, descobre a corrente e vê como é que a tensão é dividida, tá bom? O Lucas Coate falou, quando não é um circuito paralelo, a corrente diminui, tipo um Benjamin? Sim, Lucas. A corrente ela fica dividida, que é o que a gente vai trazer agora no circuito paralelo. Então, acontece, no circuito paralelo, o que vai acontecer, tá, Conrad? No circuito paralelo, a corrente é dividida. A corrente é dividida. Isso daqui é o principal fator, tá bom? De qualquer circuito que seja um circuito paralelo. Como é que vai ficar o desenho dele? Deixa eu trazer aqui para vocês. E aí, como é que você vai perceber essa divisão de corrente? Vai ser assim, ó. Eu tenho aqui o meu circuito. Ele tem aqui uma fontezinha de tensão. Sai, vem. Aí o que acontece? Desce aqui um primeiro caminho. Tem uma resistência, fecha. Agora eu venho aqui, desço o segundo caminho. Tem a resistência, fecha. Vamos colocar, vai que esse aqui ele vale 2, e esse aqui ele vale 4. E aqui eu estou dando, pode ser 12 volts de novo. Então o que acontece? Tem duas resistências. Deixa eu colocar a unidade de medida, 2 ohms. E aqui 2 ohms também. Mas na verdade, gente, eu vou refazer, vai ser igual, só que eu vou fazer maior. Senão vai ficar poluído.
Vou fazer maior para não ficar muito poluído isso aqui, vou trazer para cá. Agora sim, fiz ele maior e aí fica menos poluído. Certo? Aí aqui ele tem 12 volts. Aqui ele tem 2 ohms. E aqui ele tem 4 ohms. Certo? Então o que vai acontecer? Tá? Vou trocar a cor e vocês vão perceber. De novo ele vai fornecer aqui uma fonte de elétrons. Aí sai aqui uma corrente 1. Isso aqui é a corrente total do circuito. Quando ela chega aqui nesse ponto, ó, nesse nozinho, ela vai ser dividida. Cai para cá uma corrente 1 e passa para cá e cai para cá uma corrente 2. Então, isso significa que eu estou tendo aqui, galera, 2 caminhos diferentes para a corrente. Essa questão dela ter 2 caminhos muda toda a nossa situação, tá bom? Então, o que vai acontecer? O circuito ele passa a ser paralelo. E é o que acontece. Num circuito paralelo, a tensão é constante. Então, você tem essa diferença. Então, o que acontece? Se aqui tem 12 volts, deixa eu colocar isso aqui, ó. Se aqui tem 12 volts, aqui tem 12 volts, aqui também tem 12 volts e aqui também tem 12 volts. Então, tem todo mundo 12 volts ali. E aí, o que vai mudar é que a corrente é dividida de maneira inversamente proporcional. O que significa esse ser inversamente proporcional, tá, gente? O local que tem menos resistência, cai mais corrente. Então, o circuito ali, na parte que eu tenho 2 ohms, cai muito mais corrente do que cai na que tem na outra parte que tem 4 ohms. Posso fazer, inclusive, a relação. Como a resistência é o dobro da outra, cai um valor no de 2 ohms e no outro cai metade desse valor. É inversamente proporcional. E aqui a principal treta está onde? No cálculo da resistência equivalente. Por quê? A resistência equivalente ela vai ter 3 maneiras de você calcular. Se você tiver duplas de resistores, como é o caso ali, você vai fazer R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Isso quando você tem duplas, tá bom? Duplas de resistores. Caso você tenha resistores R aqui, resistores todos iguais, você vai fazer R, que é a resistência de cada resistor, nesse caso, como eles são iguais, de maneira bem clássica, vai ficar R sobre N, onde esse N é quantos resistores tem ali, quantos resistores existem. E na terceira situação é caso você tenha múltiplos resistores, mas todos eles diferentes. Quando acontece esse caso, você vai ter que usar essa fórmula aqui. 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Tudo bem? Galera, só porque acabou a página, me fala aí, por favor, se tá ok, se conseguiram pegar essa parte. Eu vou fazer assim como eu fiz ali no série, eu vou fazer de novo o fluxograma para resolver o paralelo, tá? Ô, Rogério, a minha única dúvida é, para que você usa essa do 1 sobre REC? Eu não peguei essa última. Essa última, Bia, é só quando você tem várias resistências, mas todas elas de valores diferentes. Digamos que eu tenha 4 resistências, uma que vale 1, uma que vale 2, outra que vale 3 e outra que vale 4. O único jeito de eu resolver ela é usando a fórmula de baixo. É como se fosse essa primeira, só que são mais de 2. Exato. É a primeira, só que com mais de 2. Essa é a ideia mesmo, tá? Então vai depender. As 2 primeiras ali é a que mais você usa, porque é comum você ver os resistores em duplas.
Mas a situação em que apareça com mais resistores, você pode usar a de baixo. Tá bom? Tá ok por enquanto, galera? Tá de boa? Sim? Certo, certo? Então, ó, galera, eu vou fazer agora, vou trazer lá para o outro, certo? E aí eu vou fazer esse mesmo circuito que eu coloquei aqui, só que agora eu vou resolver ele, tá? Resolver é descobrir. Você falar, eu quero resolver um circuito. É descobrir as tensões envolvidas neles, tá bom? A corrente e a resistência equivalente. Você descobre isso aqui, se você descobre esses fatores, você resolveu o circuito. Então, ó, deixa eu colocar aqui para vocês. Deixa eu desenhá-lo e aí fazer bem grande que aí eu consigo ver. Aqui. Que aí a gente vai descobrir agora cada um dos fatores e colocar o fluxograma de resistência dele. Ótimo. Então eu tinha colocado aqui como 2. Aqui eu tinha colocado como 4. Aqui eu tinha colocado 12 volts. Então vamos lá, tá? Vamos primeiro desenhar o que acontece no circuito. Ou seja, sai uma corrente, certo? Ela sobe aqui, é a corrente total I. Ela desce aqui I1. E vem para cá, I2. Então, o primeiro passo, tá? Descobrir a resistência equivalente. Então, vamos partir lá. Resistência equivalente. Então, ó, a resistência equivalente nele, nesse caso, eu tenho ali duplas, né? Então, vai ficar REC é igual a R1 vale 2 vezes 4, que é o R2, dividido por 2 mais 4. Usei essa porque são duplas, tá? São duplas ali, é mais fácil para mim. Então, isso vai ficar 8 dividido por 6, que pode ser simplificado, não vai ficar um valor fechado, né? Acho que vou simplificar para o 4/3. Então, isso aqui fica 4/3. Deixa eu colocar aí embaixo para não ter problema. 4/3. Esse é o valor de resistência equivalente dele. Ah, deu quebrado? Não tem problema, tá? Pode manter do mesmo jeito, 4/3 de ohm. Descobrir a resistência equivalente. Agora vem o próximo passo. O próximo passo é o quê? Descobrir a corrente total. Então, para a corrente total, você vai usar aqui R igual a U dividido por I. E nesse caso, eu vou isolar o I. Então, vai ficar aqui I é igual a U dividido por R. E aí eu vou descobrir qual que é a corrente total. Nesse caso, o valor de U ali é 12, dividido por R, que nesse caso aqui vai valer 4/3. Então, já vou sair com os valores aqui. Vai ficar 12 vezes 3, dividido por 4, tá? Conta normal, tá? Então, isso aqui tá dando 9. Então, ó, 9 ampere. Eu vou colocar lá no desenho para vocês saberem. Aqui tem 9 ampere, ó. 9A. Então, saiu do circuito ali 9 ampere. E vai chegar aqui no negativo 9 ampere também, tá? Tem que chegar a 9 ampere. O próximo passo seria descobrir quais são as tensões. Você descobriu a corrente total, aí você veria aqui, eu falaria assim, ó, vamos descobrir quais são as tensões. Mas nesse caso, como ele é paralelo, eu já sei isso. Porque a tensão ele é constante em um e é constante no outro. Então aqui vale 12. Então aqui é 12 ohms. Tanto para em R1 quanto em R2. Ohms não, desculpa, volts. A tensão é igual nos dois. E aí vem a última parte do fluxograma, que é descobrir as correntes. Agora são as correntes que descem, né? Então, o que acontece? Para saber a corrente 1, eu volto de novo para a fórmula. Então, vai ficar I1 é igual a U vezes R1. Então, o valor de U eu já tenho, é sempre 12.
certo? E a resistência 1 dele vai valer, deixa eu ver aqui. I1, eu tenho deles, tal. Deixa eu ver uma coisa só. Ah, não, perdão. Tem uma diferença aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Tem que colocar aqui I. U é igual a R vezes I. Eu trago deles, eu tenho 12 para cá e eu tenho I1 daqui. Um minutinho, só que eu tô vendo uma coisa estranha. Sai 9, certo? Ela tem que ser dividida. A tensão aqui é 12. E I1 é igual a U sobre R. Tá fazendo vezes ali, na hora eu já percebi que tinha algo errado. I1 vai ser igual ao quê? Vai ser igual a U sobre R. R1. Então, o valor de U, tá? É 12. E aí, dividido pelo valor da resistência 1. Nesse caso, a resistência 1 dele vale 2. Então, tá dando quanto? Isso aqui tá dando 6 amperes. E agora o I2, que é o último, né? Vai ficar I2 é igual a U também, dividido por R2. E nesse caso vai ser igual a 12 dividido pela resistência 2, que é 4. Então isso aqui vai dar 3 amperes. E aí, como é que você vai saber que o circuito está certo, que você calculou certinho? Só você ver aqui, ó. O que acontece? Aqui está caindo 6 amperes e aqui está caindo 3 amperes. Estão percebendo que, olha, vem 6 para cá, e quando volta aqui, eu tenho os 9 amperes que tinha saído. Isso está significando que não tem fuga de corrente, ou seja, nenhuma corrente foi perdida. Então, isso mostra para vocês que o exercício está correto e agora eu resolvi todo o circuito paralelo. Então, olha, para todo qualquer exercício, não depende. Ah, o circuito ele é sério, o circuito é paralelo. Vocês percebem que o fluxograma de solução é esse. Gente, Rogério, pode falar. por que aqui embaixo nas correntes estava vezes e aí você tipo trocou e passou para dividir a fórmula aqui, ó, do I1 igual a U sobre R1? É porque assim, a fórmula certinha, o formato dela normal é R igual a U sobre I. Tá vendo aqui? Como eu quero descobrir qual que é a corrente, eu passo o I para o lugar do R, entendeu? Então, I é igual a U sobre R, que volta para cá, ó. Entendeu? Eu tinha aberto do jeito errado, eu tinha colocado assim, eu tinha colocado que I é igual a U vezes R. Isso aqui é mentira. O U que é igual a R vezes I. Eu estava errando. Pegou a ideia? Então você tem que fazer essas relações ali entre as formas, cada uma das formas. Galera, fala para mim se conseguiram entender até o momento. Sim? Certo? Aí o que acontece? Lá nos exercícios, alguns devem ter topado lá com um circuito, que ele é um circuito que a gente fala que é um circuito misto. Ele tem tanto resistências em série como resistências em paralelo. Eu vou colocar aqui um circuito desse, eu vou abrir ele, qualquer coisa vocês copiem. Caso eu não conseguir fechar ele todo, tá, gente? Eu vou continuar na nossa próxima aula. O que ele vai fazer? Ele vai ser assim, ó. Eu vou ter aqui. Vou colocar um circuito qualquer, então eu coloco ele aqui. Vem, aí eu coloco uma resistência aqui, coloco uma outra resistência aqui. Desço aqui, coloco mais uma resistência. E aqui eu estou colocando mais uma resistência. E ainda no final eu vou colocar mais uma resistência aqui. 5 resistências fechando. Então o que acontece? Vou colocar aqui o valor de 2. Aqui eu vou colocar mais um valor de 6. Aqui eu vou colocar um valor de 4. E 4. E aqui um valor de 2. Ótimo, vou colocar vou colocar aqui, vou colocar 24 volts. 24 volts de tensão. Então, ó, vamos começar, tá? Primeiro passo sempre, começa na resistência equivalente.
Vocês estão percebendo que esse circuito ele é um circuito misto, né? Por quê? A corrente, ó, ela sai daqui, vem aqui, passa por aqui, quando chega aqui ele divide. Aqui e aqui. Então o que vai acontecer, tá, galera? Esses dois aqui, ó, eles são paralelos. Por que que eles são paralelos, tá, gente? Eles são paralelos porque a corrente é dividida neles. Conseguiram pegar a ideia? A corrente ela foi dividida nos dois. Como ela foi dividida nos dois, ela é paralelo. Então, essa parte aqui é a parte paralela do circuito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar calculando ela. Sempre você começa pelaquela resistência que está mais longe da fonte. Nesse caso, são essas duas, ó. Então, ó, como ela está longe lá, a gente começa por ela. Então, vamos fazer a resistência equivalente do paralelo. Como é que vai ficar? Vai ficar... nesse caso, são dois resistores iguais. Vai ficar R sobre N. Isso aqui vai ficar 4 dividido pelos dois resistores. Então, isso aqui tem 2 ohms. Agora, a tática é a seguinte. Agora que eu peguei e já calculei ela, eu vou redesenhar o circuito para ver como ficou. Então, ó, redesenho, 2, 6, e aqui, de novo, 2 e 6. Então, vocês estão percebendo já que sumiu uma parte. Qual parte que sumiu? Aquela lá que você tinha duas resistências. Por quê? Porque agora eu fiz uma equivalente dela, se tornou uma só. E aí ficou 2 ohms. 2, 6 e 2. Aí você faz de novo o caminho da corrente. Olha o caminho da corrente. Ela sai daqui, vem para cá, passa por esse, 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 passa por esse. Então, ó, ela não está sendo dividida. Tem um caminho único. Então, agora eu tenho uma resistência que é inteira em série. Então, agora eu vou calcular a série dele. Então, ó, resistência equivalente, série. Então, vai ficar o quê? A soma. 2 mais 6 mais 2 mais 2. Então, isso aqui é 2 mais 6 é 8, mais 2 é 10, mais 2 é 12. 12 ohms. Que nesse caso, já que eu calculei tudo, é o do circuito. Então, o circuito todo tem 12 ohms. Próximo passo, tá? Calculei esse equivalente. Próximo passo é descobrir corrente total. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer que I é igual a U sobre R. O valor de U dele, 24 volts. Dividido por 12. Então, isso aqui vai dar 2 amperes. 4, Rogério. Tô Aqui, ó. boiando. Ele tá aqui na tá. fonte. Tá. Eu só não copiei no de baixo, mas ele tá ali, ó. Tudo bem? Então, 24 volts. 2 amperes. Então, o que acontece? Tem 2 amperes correndo aqui em tudo. Como eu sei se tem 2 amperes em tudo, agora eu vou parar aqui, tá, gente? Porque o que eu vou fazer agora, tá? Eu vou calcular qual é as tensões que tem em cada um deles, as tensões parciais em cada um deles, e as correntes que caem, tá bom? Eu fiz agora do circuito todo, agora eu tenho que ver em cada uma das resistências. Tudo bem? Ô, Rogério, para calcular a tensão, você vai calcular a tensão desses dois daqui junto, desses dois 4 juntos, e do resto separado, é isso? O que eu ia fazer? Eu ia começar aqui, tá vendo? Eu ia fazer qual que é a tensão que cai aqui no R1, tá vendo aqui nesse de 2? Sim. Depois eu ia calcular quanto que fica de tensão aqui, Beleza. quanto fica aqui e aqui. Ah, tá. Tá bom. Entendeu? Aí depois que aí o último passo, tá? Disso aqui era o seguinte. Eu descobri quanto que tem tensões em cada um. Aí com a tensão que eu sei que cai aqui, eu volto lá para cima. Por quê? Agora eu vou descobrir qual é a corrente que cai aqui e aqui. Esse é o passo, entendeu? Esse é um circuito mais complexo. Geralmente, os meus exercícios não pedem para calcular tudo isso. Só que é bom vocês pegarem todo o desenvolvimento, tá? Como é que é desenvolvido
toda essa situação. Então, ó, galera, vai ficar para a parte 2 aqui a gente terminar esse circuito. Eu tô tirando